Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à Loteca Golden Palpites. Vamos à loteca de número 1157. Antes de mais nada, quero dar o parabéns aqui para o ganhador, único ganhador, levando R$ 196.048,02 de Nilópolis. Coincidência, tá, pessoal? Coincidência. Não tem nada a ver com isso, não. Mas é como eu digo, tem que ter sorte, pessoal. Vocês não podem jogar o que a demanda, o que todo mundo está pré-estabelecendo jogar, a não ser que vocês queiram dividir o prêmio. E eu penso que a gente não tem que dividir o prêmio, já que os prêmios aqui são muito pequenos para dividir. Imagina você se tivesse aí 10 ganhadores de R$ 196.048,02. Não ia dar nada para ninguém, né? Enfim, eu penso dessa maneira, posso até estar sendo um pouco egoísta, mas ainda bato nessa tecla aí. Então a gente não pode jogar conforme a maioria, nós temos que jogar algumas zebras se a gente quer ganhar sozinho. Pense sempre nisso. Vamos então rodando a vinheta aí. Mais uma vez, então, estou colocando a análise dos jogos aqui do meu 14, lembrando que isso é só um apanhado para quem quiser tirar alguma dúvida ou não concordar com o palpite, ter toda a liberdade de poder escolher aí. Fica aí ao bel prazer, então, de quem quiser usar. Jogo de número 1, Flamengo contra Atlético Mineiro. O Flamengo ainda vai jogar contra o Internacional no dia 30 e o Atlético vai jogar contra o River Plate. Podemos aí ter algumas diferenças, alguns desfalques ou até suspensões para esse jogo nessa data. Porém, eu vou levar o favoritismo para o Flamengo a mando de campo. Não acredito que o Flamengo vai querer dar essa chance para o Atlético, perdendo a posição dele aí de quarto lugar, podendo ganhar alguns pontos a mais até e se aproximar aí ou até passar do Fortaleza. Bem, então vamos de coluna de número 1, lembrando que os nossos jogos vai ser novamente de 4 triplos, totalizando o valor de R$ 121,50. Jogo de número 2 faz Bragantino contra Cuiabá. Bragantino, seu último jogo contra o Botafogo, perdeu de 1-0, já contra o Vitória também perdeu de 1-0, Vitória da Bahia, e conseguiu um empate, uma grande zebra com o Palmeiras. Cuiabá vem perdendo já para o Corinthians de 1-0, perdeu para o Vasco também de 1-0, empatou com o Atlético Goianiense. Esse jogo daqui não temos muito o que conversar, são dois times que estão muito fora da curva. Nós vamos ter que fazer o nosso primeiro triplo aqui. Jogo de número 3, Santos contra Vila Nova. O Santos ele vem fazendo aqui uma boa campanha, tanto é que é o primeiro colocado. Já o Vila Nova está em sexto. Eu acredito aqui que nós vamos ter alguma boa reação do Vila Nova, até mesmo pelo seu último jogo que ele perdeu, 3-0 contra o Avaí, e ele precisa pontuar. Então eu aqui vou de empate nesse jogo aqui, apesar de o Santos ser o grande favorito. Quem puder fazer um jogo duplo, joga a coluna 1 e coluna do meio, mas nós aqui vamos de coluna do meio somente. Jogo de número 4, Chapecoense contra o Novo Horizontino. Chapecoense vai jogar hoje contra o Brusque e amanhã o Novo Horizontino joga contra o Guarani. Os dois times vêm aqui não lá numa campanha muito boa, principalmente o Chapecoense está em 15º colocado, perdeu o seu último jogo aí. O Novo Horizontino um pouco melhor, ainda que tenha perdido os 3 últimos jogos, antepenúltimos jogos, vamos dizer assim, que o último ele ganhou. Eu vou de Novo Horizontino, coluna de número 2. Jogo de número 5, Goiás contra o Guarani. Goiás aqui leva uma vantagem, porém ele vai jogar contra o Operário hoje. E o Guarani no dia 30 jogou contra o Novo Horizontino. Pode ser que tenhamos alguma alteração no jogo da data, com alguma contusão ou suspensão, mas eu vou ainda acreditar no Goiás aqui, dando preferência a ele, coluna de número 1 para esse jogo. Jogo de número 6, Juventude contra Fortaleza. Aqui nós vamos ter que usar o nosso segundo triplo. Esse daqui vai ser um dos pulos do gato. É claro que tudo leva aqui que o Fortaleza leva todo o favoritismo, mas nós acreditamos aqui mais a vantagem do Juventude. Por isso vamos jogar o triplo nesse jogo. Jogo de número 7, Atlético do Paraná contra o Vitória da Bahia. Vitória da Bahia leva aqui todo o favoritismo, jogou muito bem contra o Fluminense, ganhando de 2-1, jogou contra o Bragantino, ganhando de 1-0. O Atlético do Paraná ganhou contra o Cruzeiro, 3-0, um placar até grande. Porém, nós vamos confiar no mando de campo. Ainda que o Atlético do Paraná não venha fazendo uma boa campanha, vamos de coluna de número 1 aqui. Esse é o pulo do gato.
Jogo de número 8, Valência contra o Real de Madrid. Valência, infelizmente, vem fazendo uma campanha muito ruim, se encontra em 20º colocado. Mas aqui não vamos perder muito tempo, até mesmo que se o Real Madrid não conseguir ganhar, vai ser uma grande zebra. Nós vamos de coluna de número 2. Jogo de número 9, Napoli contra Atalanta. São dois times excepcionais, nem o que falar do Napoli. Ganhou todos os últimos jogos aí, os 5 últimos. Atalanta joga no dia 30 contra o Monza. Nós aqui vamos nosso terceiro triplo. Vamos deixar aqui um pulo do gato. Jogo de número 10, Tottenham contra Aston Villa. O Tottenham vem fazendo excelente campanha, Aston Villa vem invicto, porém como esse jogo é na casa do Tottenham, ainda que tenha perdido para o Crystal, seu último jogo, ele vai jogar no dia 30 ainda contra o Man City, pode ser que tenha algum tipo de alteração, algum tipo de contusão, mas nós vamos considerar o mando de campo e dando o nosso pulo do gato aqui, coluna de número 1 para o Tottenham. Jogo de número 11, Barcelona contra a Espanha. O Barça aqui, favorito. Não acredito que ele vai deixar escapar essa vitória. Por isso nós vamos poupar aqui, jogando coluna de número 1, sem muito o que falar para esse jogo. Jogo de número 12, Manchester contra Chelsea. É um clássico esse jogo, não tenho muito o que falar. Vamos para o nosso último triplo. Então, fica aí o 12 com o triplo. De número 13, Ceará contra Avaí. Ceará ganhou do Paysandu, seu último jogo, perdeu para o Santos, ganhou do Ituano. Já o Avaí ganhou do Vila Nova, perdeu para o Novo Horizontino e perdeu para o Amazonas. Não acredito que o Avaí vai conseguir ter time para ganhar em casa do Ceará. Por isso nós vamos de coluna de número 1 para esse jogo. Sevilha e Real Sociedad. Faz o jogo de número 14. Sevilha se encontra na 10ª posição e o Real na 12ª, todos dois lutando por uma recuperação, porém o Sevilha ainda vai jogar aqui no dia 30 contra o Las Vaz e o Real vai jogar contra o Juve no dia 31. Eu acredito aqui que nós vamos ter um empate, vamos aqui nos arriscar um pouco. Fica aqui então o resumo dos jogos. Peço mais uma vez o like de vocês, peço também que se inscrevam, isso ajuda muito a nossa equipe aqui. E mais uma vez, vamos nos encontrar no próximo jogo, desejando a todos uma boa sorte. Até lá!